Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É isso aí, muito bom estar de volta, né? Tirei boas férias aí, mas é muito bom estar de volta. Já fiz os planos para 2023, é uma época importante para isso, espero que você já tenha feito aí os seus também. E inclusive antes de começar aqui o vídeo, vou falar que um dos meus objetivos é a saúde, né? Essa é uma parte muito importante, saúde, porque isso reflete também na autoestima, né? E quando a gente fala em autoestima também, a gente tem que lembrar de um probleminha aí que atinge 50% dos brasileiros. Mas a boa notícia é que isso já tem solução e você não precisa nem sair de casa. E como é que você vai fazer então? Você vai entrar aqui no site da Manual, uma empresa especializada em tratamentos personalizados aí para calvície, e você vai então preencher ali um questionário, né? Feito o preenchimento desse questionário, uma equipe de médicos vai fazer um diagnóstico do seu caso, vai fazer um tratamento personalizado para você e vai te recomendar, portanto, a medicação ali para esse tratamento. Você faz o pedido e os medicamentos chegam na sua casa de maneira discreta e também o frete é gratuito. Agora, Rafa, eu já tenho calvície avançada, dá para reverter? Em muitos casos dá. Entre em contato com a Manual e eles vão avaliar o seu caso. E a minha calvície é pouquinha, também posso fazer os tratamentos? Com certeza, quanto antes melhor, para não deixar chegar no estágio avançado. Aqui a gente tem alguns antes e depois de pessoas que fizeram os tratamentos com os produtos da Manual e a gente percebe realmente resultados aí bem visíveis, tá bom? Que começam em geral a partir ali do 4º mês. E eu tenho uma boa notícia pra galerinha do canal, é que a gente tem 40% de desconto no primeiro pedido da Manual utilizando o cupom XB40 e o link que tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita porque o cupom é por tempo limitado, tá bom galera? É isso, resolva de uma vez por todas a sua calvície. Beleza, fica a dica, vamos ao vídeo. Um momento histórico aconteceu aqui no Campeonato Mundial de Blitz entre Magnus Carlsen e o jogador Kovalev. Imaginem o seguinte, primeira rodada do Campeonato Mundial de Blitz, tá bom? E a gente vai ver aqui o Magnus Carlsen chegando atrasado, galera. E ele vai jogar com 30 segundos no relógio. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, vamos lá. É isso, galera. E eu vou mostrar aqui alguns momentos, vou mostrar a partida e comentar alguns momentos hilários que aconteceram aqui na partida, tá bom? Vou mostrar as imagens também e vamos dar uma olhada. Partida de 3 minutos para cada jogador, com 2 segundos de acréscimo a cada lance, tá? Então, o Magnus Carlsen, no caso, vai começar aqui com 30 segundos, mas ele vai ter 2 segundos de acréscimo a cada lance que ele fizer, ok? Vamos lá, o Kovalev abre aqui com o peão do rei. Magnus Carlsen responde com a defesa francesa e depois de D4, D5, o primeiro erro do Kovalev, a variante das trocas. Ô Rafa, que é isso? Eu jogo a variante das trocas, você vem me falar que isso daqui é um erro? É um erro grave nessa situação, é um erro gravíssimo nessa situação. Por que, Rafa? Explique-se. Aqui é o seguinte, pessoal, quando você tem mais tempo no relógio do que o seu adversário, você deve buscar complicar a partida. Eu sei que não é fácil complicar uma partida contra o Carlsen, a gente não sabe se essa é uma decisão sábia ou não, né? Mas o fato é que se existe uma chance, acho que a chance pode ser por aí, né? E sabidamente, essa variante das trocas da defesa francesa é uma variante que em mais da metade das partidas dos grandes mestres vai dar empate, tá? Então, existem variantes onde as brancas podem buscar complicações maiores, seja com cavalo C3, cavalo D2, ou a variante E5 vai para complicações pesadas, né? Então, não sei, talvez o primeiro erro do Kovalev aqui. Magnus Carlsen vai para a variante das trocas, segue na variante das trocas, cavalo F3, bispo D6, e depois de C4, cavalo F6, cavalo C3, o Kovalev segue desenvolvendo as peças, roque foi jogado, peão toma aqui em D5, e depois de torre 8, cheque, o Magnus Carlsen vai para esse gambito aqui, né? Ele faz aqui o roque, deixa tomar aqui o peão.
E aí peão toma. O cidadão pode se complicar a vida também aqui com C5, né? Vai ter umas variantes ardidas aqui e tudo mais. Mas aqui o Kovalev prefere tomar, ficou com o peão a mais aí. O Carlsen segue com torre cheque e depois de bispo E2, cavalo de bem D7. O Magnus Carlsen quer jogar o cavalo em B6 e recuperar o peão dele. No entanto, acontece uma coisa muito impressionante nesse momento em que o Magnus Carlsen joga cavalo de bem D7. A gente pode pensar que ele tá bastante afobado porque o tempo dele tá caindo, não é mesmo? É melhor eu jogar logo, preocupado. Nesse momento, o Magnus Carlsen não aperta o relógio. Ele faz o lance, não aperta o relógio e arruma todas as peças com a maior tranquilidade e aperta o relógio. Olha essa cena e olha a cara do Kovalev. Dá uma olhada. Sensacional! O Kovalev segue aqui com o Roque, o Magnus Carlsen segue com H6 e agora torre E1. Magnus Carlsen joga cavalo B6 e vai recuperar, portanto, o peão aqui em D5. Cavalo em E5 foi jogado e o Carlsen recupera tranquilamente o seu peão cavalo de bem em D5. Bispo F3, C6, segue protegendo o centro. Dama B3, pressão total, agora em B7, em D5. E o Carlsen segue com Dama B6 propondo confusão. Aqui, cavalo por D5 foi jogado, bispo toma, peão toma. E aqui propôs confusão, porque o Kovalev pode ganhar um peão aqui com dama por D5. Ele pode, mas talvez não deva. E ele faz a coisa certa agora, trocando aqui com dama por B6 e pelo menos vai danificar a estrutura de peões aqui. Do Magnus Carlsen vai tentar jogar isso no longo prazo, né? Dama por peão seria bastante arriscado, bispo E6 desenvolve com o tempo sobre a dama, F6 seria uma possibilidade, bispo por A2, vai para umas complicações aqui pesadíssimas, né? Um ataque descoberto e tudo mais. Aqui dama por torre não valeria a pena nesse tipo de situação, poderia ser tentado também, mas as pretas têm um bom jogo porque o bispo está atacado, mas a torre também está atacada e se a torre sai o bispo também volta, né? E aí a gente teria uma situação de dama contra duas torres e seria bastante difícil de jogar também, mas o par de bispos combinado com a dama talvez dê alguma vantagem aqui para as negras, né? Então por isso o Kovalev prefere jogar dama por B6 e depois de A por B6 segue o jogo, bispo aqui em D2. Carlsen segue com F6, o cavalo volta e agora mais uma troca de peças, torre toma, bispo toma e a torre já começa a atacar esse alvo aqui do peão central, bispo C3 protege, bispo F5, Magnus Carlsen começa a colocar o par de bispos em atividade, a torre bem ativa e daqui a pouco ele vai trazer o rei também, né? Quando? Agora, rei F, cavalo E1 foi jogado, rei F7, A3 e agora temos aqui B5, aqui tentando se livrar do peão dobrado, né? Torre C1 foi jogado, torre C4, primeiro crava o bispo e depois de torre D1 temos aqui B4, Magnus Carlsen simples assim se livra do peão dobrado. Peão toma, bispo toma, torre toma e a gente tem esse final, 5 peões para cada um. Magnus Carlsen conseguiu ficar ok aí no relógio, igualou já o tempo deles e aqui é final loucura, né? Estão jogando com muito pouquinho tempo, praticamente nos acréscimos. Torre D2 protege o peão, temos aqui G5 expandindo na ala da dama, F3, H5 e depois de rei F2, H4, o Magnus Carlsen compensa a ausência do bispo de casas escuras com essa cadeia de peões. Assim o bispo de casas claras ganha mais mobilidade e também domina mais as casas escuras. A partida seguiu com G3, peão toma, rei E6, o rei chegou na luta, cavalo G2 e a gente olha para essa posição e fala, mas isso aqui tá empatado, né? Estaria, né? Mas é blitz, galera, tempo caindo e tem aquela coisa, né? O Magnus Carlsen vai jogar mais 200 lances se precisar. Rei D6 foi jogado, cavalo E3, bispo E6, coloca o bispo em segurança, traz mais uma proteção para o peão, rei E2 e aqui torre B3, colocando o rei aqui meio amarrado na defesa do peão. Rei F2, passando a vez, torre B4, deixa aqui a torre também amarrada na defesa dos peões, rei E2 pagando para ver e o Magnus Carlsen tem que bolar alguma coisa, senão o Kovalev vai ficar jogando rei E2 e rei F2 para sempre. Torre A4, rei F2, bispo D7, G4 e agora a torre A1 aqui pelo Magnus Carlsen. Vai tentar outra ideia aqui. Torre D1 foi jogado, torre A2 evita as trocas, pressiona o peão, torre D2 repete a posição e aqui B5 o Magnus Carlsen vai tentar colocar o peão dele aqui em B3, pode ser um grande ganho posicional. Rei E2 foi jogado, B4 e aqui rei D3 e agora primeiro bispo B5 com cheque, rei C2 e aqui bispo C4, o Magnus Carlsen vai tentando avançar aqui na posição, o rei B1 foi jogado, ataca a torre volta para 8 e agora que o rei se deslocou
para essa ala, a torre vai querer invadir a outra ala, né? Rei C2 foi jogado, torre E8, primeiro ataca o cavalo, e aqui o Kovalev com muito pouco tempo no relógio, Magnus Carlsen já tá melhor que o Kovalev no relógio, ele toma uma difícil decisão aqui, e ele decide capturar o bispo, e isso traz alguns problemas, né? O maior deles é que o rei chega fácil, e as pretas podem, com essa maioria de 2 contra 1, tentar criar um peão passado, né? Esse final aqui agora fica muito difícil de jogar. O que poderia fazer Kovalev nessa posição? Talvez mais resistente seria cavalo F5 para quê? Para ter o cavalo no jogo para possíveis contra-jogos, né? Você pode querer pressionar aqui o peão de F6, várias possibilidades podem existir numa continuação como essa, né? Sempre as pretas parece que estão melhores, mas as brancas com o cavalo podem tentar um contra-jogo. Ainda assim, galera, um final muito difícil para as brancas, né? As pretas jogam melhor, jogam mais solta, mas com um jogo extremamente preciso, aqui a gente teria condições de igualdade. Ainda assim, né, muito complicado, a gente precisaria ainda jogar mais muitos lances precisos com as negras para sobreviver nessa posição, mas os computadores apontam que segura o empate aqui, viu? Mas é muito difícil e o Kovalev vai para essa decisão e agora o Carlsen gosta. Peão toma D5 e agora aqui tem muitas maneiras aqui, muitos lances bons, vamos ver como é que o Carlsen vai querer finalizar. Torre E3 aqui atacando o peão. Torre agora aqui em D4 tentando um contra-ataque. B3 cheque, notem aqui tem que ser muito preciso, hein? Um lance como Rei C5 é tentador, mas as brancas teriam D6 aqui. Olha o perigo da posição, galera. Bonito, né? Bonita essa tentativa aqui do Kovalev. Por que essa ideia? Porque esse rei por torre D7 e as brancas estão ganhas, né? Aqui teria que jogar alguma outra coisa, torre cheque, volta a torre aqui para E8 e as brancas têm contra-jogo, né? Muito legal essa tentativa aí de torre aqui em D4 pelo Kovalev, rei C5 e o Carlsen espertamente, rapidamente joga aqui com B3, joga o rei aqui para D2 e agora a torre por F3 e cai aqui em C4 e cai aqui em D5, o Magnus Carlsen tem um peão a mais. Torre B4 pressiona o peão, rei C5 ataca a torre A4, sai daí e agora a torre F4 propõe trocas, que é um final vencedor aqui para as negras, né? O rei aqui, se trocar isso aqui agora, é um final vencedor aqui para as negras, porque se o rei vier para cima desse peão, ele perde a proteção e as pretas vão promover primeiro, né? Por isso a partida seguiu com torre A6 e agora rei aqui em D4, torre cheque, o rei vem para E5 e aqui torre B6 foi jogado. Torre por G4, temos torre por B3, 2 peões contra 1, aqui torre G2 cheque, o rei vai para E1. Vamos ver aqui o vídeo, esses momentos finais aqui da partida, que é bastante emocionante, eles jogando com muita velocidade. Vamos ver aqui os momentos finais no vídeo. É isso, galera, aqui então seguiu com G4, né, mais alguns lances e o Magnus Carlsen tendo, portanto, aqui essa maioria, 2 peões passados e conectados, esse peão aqui enfraquecido e o rei vai junto com os peões aqui avançar e vai dar mate ou vai promover, o Kovalev sabe disso e por isso ele abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos aqui fazer uma pequena continuação aqui, mas de fato não tem mais jeito, né? As pretas chegam primeiro, vamos imaginar aqui que sai disparando esse peão, G2 simplesmente ganha aqui a partida, né? Rei F3, aqui não daria pra promover e dar cheque ou nada disso, porque o rei tá com essa casa, né? Agora depois de Rei F3 acabou, você vai dar cheque e vai promover. Ah, mas eu jogo B7 e tenho contra-jogo. Fica quieto, dá esse peão pra cá e aí depois você joga o que você quiser aqui, né? Se quiser jogar aqui com crueldade, avança, e se quiser arrematar, já faz aqui a peça
e finaliza aqui a partida, né? Uma belíssima vitória aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui também na precisão e nas imagens finais, na entrevista do Carlsen depois aí da partida. Ele vai explicar o que aconteceu que ele chegou tão atrasado aqui, né? Bom, o Magnus Carlsen foi mais preciso. Notem aqui no gráfico que ele nunca ficou pior do que o Kovalev. Incrível, né? Mesmo jogando com pouco tempo. Que coisa espetacular, né? E vamos ver a entrevista aqui do Carlsen. Ja, altså jeg ble stuck i det er min feil for det, men jeg ble stuck i trafikken, så det tok jo en evig. Det var jo ganske frustrerende, men det gikk akkurat. Så det var hyggelig at runden var litt utsatt. Da holdt jeg ikke rett, men det var litt sånn sjokk å komme til brettet og si, 30 sekunder. Så nå skal jeg gå og skifte, og så er jeg forhåpentligvis klar til neste. Bom, se você não entendeu nada do que o Carlsen falou na entrevista, somos dois, mas depois o jornalista aqui acaba explicando que o Carlsen contou que ele chegou atrasado porque ficou preso no trânsito, né? E por isso ele chegou tão atrasado, que ele falou que ainda teve sorte porque o torneio atrasou um pouquinho para começar a primeira rodada, porque galera, se ele tropeça ali ou vai para tomar um copo d'água, acabou o tempo dele, né? Então ele teve muita sorte mesmo do torneio ter atrasado um pouquinho, e ele fala que depois dessa partida ele tá pronto para poder ali se arrumar e tudo mais e se preparar aí para próxima partida ali. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!